Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos leitores do Jornal Intermediário. Está a partir de agora declarado oficialmente aberto o quadro O Contador de Histórias com o professor Tom. Amigos juazeirenses, para mim é uma honra estar dentro de um jornal na internet para contar histórias e lendas de Juazeiro e do Velho Chico. É tema até do meu mestrado como professor de História e historiador trabalhar esse tema. E para iniciarmos, porque semanalmente estarei aqui contando uma lenda, eu vou iniciar com uma lenda que me veio à memória e que tem uma conotação muito grande, porque quem me contou com tanta realeza, com tanta riqueza de detalhes, que eu vou repassar para vocês. Mais ou menos no fundo do hotel Grande Rio, o Grande Hotel de Juazeiro, isso há muitas décadas atrás, existia uma casinha de taipa e dentro dessa casinha existia uma família. Seu Zé Pescador, sua esposa Dona Maria e seu filho Júnior. Mas como toda mulher, ela era muito determinada em ser mãe de novo de uma menina. E por conta desse desejo, dessa vontade, ela fez de um tudo. Novena, dezena, trezena, garrafada, promessa, regime, tudo. E nada de engravidar. A rotina daquela casa era mais ou menos assim. O seu Zé acordava por volta de 4h30, 5 horas da manhã e já encontrava café pronto, porque Dona Maria acordava mais cedo que o marido. Acendia o fogo, a lenha, preparava o café, o cuscuz e o peixe frito. E bem abaixo de cedo o marido ia pescar. Júnior ainda era muito pequeno para se aventurar nas águas do Velho Chico. O tempo foi passando e a vontade de Dona Maria só aumentava, porque afinal de contas ela era determinada, ela era juazeirense. Um belo dia, o marido acorda, como de costume, e não tem cheiro de café no ar, não tem cheiro de fumaça dentro de casa, não tinha nada que denotasse a costumeira daquela casa. Ele foi até a cozinha e o fogo estava apagado. Na mesa não tinha café. E foi encontrar a sua esposa no muro, vomitando. Preocupação, que foi? Comeu alguma coisa? Fez mal? E ela disse que já tinha alguns dias se sentindo mal. Conselho dele, vai procurar a Dona Neuza. Dona Neuza era a médica. A mulher que conhecia de tudo. Raiz, casca de pau, folha, simpatias. José não tinha hospital, José não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha farmácia, não tinha remédio. Dona Neuza era quem cuidava de toda a população. E foi. Dona Maria chegou na casa da Dona Neuza cedo e falando para a Dona Neuza que tinha alguns dias que não estava se sentindo bem e com toda a experiência de Dona Neuza disse, olhando bem nos olhos de Dona Maria, disse: a senhora está prenha. Sério? Parece que a doença de Dona Maria sumiu. Aquela palavra prenha foi um milagre. Dona Maria começou a correr na casa da Dona Neuza até em casa. Abraçou o filho gritando: eu vou ser mãe, você vai ganhar uma irmã. Tenho que contar para seu pai. Não vou esperar até o final da tarde quando ele chega, não, vou contar agora. Eles tinham um código para as emergências, que era, ela batia no cabo de vassoura no fundo de uma bacia.
bateu 5 vezes e rapidamente seu Zé, que estava mais ou menos ali perto da ilha do Country, eu remando, rapidamente chegou em casa, já nervoso, o que foi que aconteceu? E ela já na beira do rio esperando. Você, mãe, eu tô prenha. Aí com uma alegria. Na cabeça de Dona Maria, era assim, sabendo hoje que estava grávida, já queria ganhar o filho amanhã. A filha, né? Mas pela lei de Deus e da natureza, ela tinha que esperar 9 meses. E foram longos 9 meses. E naquelas noites enluaradas, tranquilas, da nossa pequena e pacata cidade de Juazeiro, nasceu Aninha. Minha, que veio com a beleza de uma deusa grega. Tinha olhos bonitos, tinha saúde e era bonita. Com o passar dos dias, meses, a beleza de Aninha era crescente. A mãe não se cabia de felicidade. Agora tinha sua companheira, tão desejada durante tantos anos. O tempo foi passando, seu Zé continuava pescando, Júnior já ajudava o pai e a Aninha já começava a engatinhar, caminhar e ajudar. Porque a cultura nossa é isso. A filha se torna prendada seguindo os passos da mãe. Anos se passaram. Agora imaginem a cena ocorrida numa daquelas manhãs maravilhosas da cidade de Juazeiro. Era mais ou menos umas 9 horas da manhã. Seu Zé e Júnior estavam no rio pescando. Dona Maria preparou um almoço para a família. E Aninha, já com 7, 8 anos, lavando roupa numa pedra que ficava em frente à casa dela, dentro do rio. E aquelas águas límpidas de um rio São Francisco ainda não poluído, não degradado, não assoreado. Olha-se a água abundante e aquele gesto, lavar, bater, ensaboar, a água ali abundante, lavando uma pedra. Mas um momento crucial da nossa história acontece aí. Aninha, com a água pela cintura, lavando roupa, sentiu alguma coisa roçando no seu calcanhar. Deve ter imaginado aqueles peixinhos que ficam beliscando a gente. Só que alguma coisa roçava e continuava. Ela baixou os olhos, imaginou o que seria que estaria passando pelo calcanhar dela. E a visão que ela teve jamais esqueceria. Uma cobra gigantesca, seguindo em frente, roçando delicadamente o calcanhar dela. O que eu vou esperar, o que vocês vão esperar, a atitude de uma criança de 6, 7 anos, vendo uma cobra roçando no seu pé. Gritar não gritou. Se apavorar também não. Mas correr sim. Então, rompendo a barreira da água, ela foi abrindo, tirou uma perna por cima da cobra e quando foi tirar outra, tocou na cobra. Ela já estava fora da água, correu. Mas por curiosidade típica do ser humano, parou uns 3 ou 4 metros depois da água e olhou para trás. E ao olhar para trás, a visão mais aterradora foi quando a cobra havia saído da água e ficou frente a frente com ela.
Aquele instante mágico, aquele instante apavorador. Uma criança de 6, 7 anos frente a uma cobra gigantesca. Mas nessa hora, por força do destino, Júnior veio pegar um material que tinha deixado em casa. Anzol, uma isca, uma rede, alguma coisa. Encostou e viu aquela cena. A irmã que ele tanto amava sendo quase devorada por uma cobra gigante. Atracou o barco, correndo, pegou um facão, saiu correndo e desferiu uma pancada na cabeça da cobra. A pancada pegou na lateral da cabeça gigantesca daquela cobra e ela soltou um gemido, um som, recolheu e foi para dentro do rio. A mãe apareceu na janela, viu aquela confusão, o menino com o facão na mão, arrancando, apavorada, gritando, chama seu Zé e os 4 se reúnem. Contar aquela história para a mãe que não viu, para o pai que não viu, 2 crianças que viram. Então cada um falava rapidamente e terminava ninguém se entendendo. Quando o pai pediu silêncio, disse: filha e filho, o que aconteceu realmente? Uma cobra gigante que tentou me devorar. E se Júnior não chega, lhe aplica um golpe de facão, ela tinha me engolido. Filho, como era essa cobra? Pai era assim, tinha olhos amarelados, a cabeça enorme, e em cima da cabeça uma espécie de coroa. O pai fechou os olhos e, como se estivesse voltando no tempo, imaginou a sua mãe, a mãe de José, contando a história de uma tal de cobra chamada Mãe de Todas, que ele achava que era uma lenda. E agora os filhos tinham visto essa cobra. E o filho tinha ferido essa cobra. A partir daquele instante, ele olhou muito bem para seu filho e disse: Júnior, eu prefiro 1000 vezes ter um filho dentro de casa e trabalhar sozinho do que ter um filho morto. Por que, meu pai? Porque sua avó dizia que essa cobra é extremamente vingativa. Então, a partir de hoje, você está proibido de tocar no rio, que é o habitat natural da cobra. Foram todos para dentro de casa, conversaram mais algum tempo, só que o castigo para Júnior, ele achava que ia se dissipar com um dia, com uma semana. Com 2 dias ele já estava agoniado. Ele que nadava, que pescava, que mergulhava, estava proibido de chegar perto do rio. O pai saindo para pescar cedinho, sozinho, e ele da janela observava. O pai voltava no final da tarde e ele observava. E assim foi uma semana, 15 dias, um mês. Por mais que ele pedisse, o pai dizia não. E naquela época, a filha obedecia ao pai. Sem pancada, sem surra, sem castigo. Era uma ordem e a ordem era obedecida. Com 3 meses, a figura de Júnior, já um rapazote, se transformou. Parou de tomar banho, comia pouco, emagreceu, não cortou mais o cabelo. Passava o dia num balanço, o olhar perdido. Balanço que vizinho a casa dele. Não adiantava a mãe implorar, pedir, chorar para que ele tomasse um banho, se alimentasse. Não. Parecia que a vida de Júnior significava rio. E esse rio, ali na frente da casa dele, o chamava todo dia. Mas ele não podia, porque ele tinha que obedecer o pai. 6 meses. Um zumbi.
andar lento, quase não falava, cada dia mais magro. Era um sofrimento para o pai, para a mãe, porque o pai sabia, porque a mãe de seu Zé, a avó, já tinha dito que era uma cobra extremamente vingativa. E se Júnior entrasse, com certeza seria devorado por essa cobra. O tempo passou. Um ano, exatamente naquele dia. Júnior tinha memória muito boa e disse: pai, 4 horas da manhã, deixa eu ir hoje, está fazendo um ano, deixa eu ajudar o senhor. E ao ver o filho implorando para uma viagem, para uma pescaria, o pai pensou e revogou a ordem. Hoje você vai. Hoje você vai, mas não coloca nem a mão dentro d'água. Júnior parece que ganhou uma revitalização fantástica. Riu, agradeceu, beijou a mão do pai. E às 5 horas da manhã entraram no barco e foram pescar. Pescaram durante toda a manhã e às 4 horas da tarde estavam de volta. E a pescaria era muito boa. Atracaram o barco em frente à casa. O pai desceu, levando 2 peixes para botar em cima da bancada, que seriam tratados antes de escurecer. Júnior pegou 2 peixes grandes, naquela época tinha peixe grande, e colocou o pé direito dentro d'água. E quando foi retirar o pé esquerdo, ele olhou para baixo. E a visão que ele nunca mais esqueceria. A cobra estava debaixo do barco olhando para ele. Exatamente. Foi um silêncio. Ele olhou para o pai e através do olhar ele disse: está acontecendo alguma coisa aqui embaixo do barco. O pai colocou os peixes lá em cima da bancada e voltou. E quando olhou, a cobra estava lá. Eles olhando para baixo e ela olhando para cima. O pai abraçou o filho, como há muito tempo não fazia, beijou a sua cabeça, como há muito tempo não fazia, tentando sensibilizar a cobra, como se quisesse dizer: mate ele não, só tenho ele. E lentamente foi tirando a perna de Júnior de dentro do barco. Caminharam um pouquinho, saíram da água. 3 metros depois pararam e olharam para trás. Outra visão aterradora, estarrecedora. A cobra havia saído dentro do rio e estava fitando eles cara a cara. Correr? Para quê? Ou por que correr? Se ele pudesse imaginar que se correr ela mata, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Foi nessa hora que Júnior teve uma atitude. Se soltou do pai, foi para perto da cobra e a abraçou. Não para brigar, mas abraçou. E acariciou aquela cobra, tentando sensibilizar a cobra, como se estivesse pedindo perdão à cobra. E a cobra, antes, com aquela respiração ofegante de quem vou me vingar, está na hora da vingança, foi se acalmando. E segundos depois, mais calma, Júnior soltou as mãos, pegou na mão do pai e seguiu em frente. Na porta da casa olharam para trás e a cobra tinha desaparecido. Voltou para o rio. Aí o filho disse: pai, pela primeira vez eu vou desobedecer, agora eu vou tomar um banho no rio. Não! Ela deve estar ainda esperando. Se eu não for hoje, nunca mais eu entro no rio.
se jogou no rio, nadou, bateu perna, fez zoada, tudo. A mãe com o coração na mão, o pai aflito, a irmã aflitíssima, e já tomando banho. Meia hora, até escurecer. E nada aconteceu. A cobra tinha perdoado. Aquela família voltou às suas atividades rotineiras, tranquilas e felizes. Agora a família estava completa. Não tinha vingança, não tinha maldade. Pai, esposa, filho e filha. E, como toda história, como toda lenda, tiveram um final feliz. Muito obrigado.